Donald Trump fala neste momento, ele afirma que os Estados Unidos se envolverão com o petróleo da Venezuela, ou seja, que as decisões a partir de agora em relação ao petróleo serão diretamente dos Estados Unidos. Professora Carolina Pedrosa, não é segredo para ninguém, a gente estava analisando as zonas de influência mundiais. A gente tem a Rússia com a Ucrânia, com interesse principalmente também no petróleo da região, no agronegócio, nas terras raras. Nós temos a China naqueles exercícios militares em Taiwan, no interesse dos microchips. E agora Donald Trump falando claramente que os Estados Unidos têm interesse direto no petróleo venezuelano. Inclusive, a gente vai ler daqui a pouquinho, a Jussara Soares, nossa analista de política, trouxe uma nota, primeiro posicionamento da Embaixada da Venezuela no Brasil, chamando essa ação de Donald Trump de predatória. Como você vê, professora, essa fala de Donald Trump expondo os interesses americanos em relação ao petróleo? Na verdade, o Donald Trump nunca escondeu que esse era um interesse importante dos Estados Unidos na Venezuela. Ele já tinha dado declarações muito semelhantes ao longo dos últimos meses, né, de que gostaria de ter mais acesso a esse petróleo. Eu também gostaria de recordar uma entrevista da Maria Corina, até para linkar com a conversa que a gente estava tendo antes do break, né, da Maria Corina com o filho do Donald Trump, logo depois de ela ter sido premiada, né, quando foi anunciado o prêmio a ela do Nobel da Paz, em que ela disse, né, que se houvesse a possibilidade de um governo dela, né, ou da oposição, que certamente as companhias norte-americanas teriam muito espaço para operar na Venezuela. Ela chegou a dizer algo do tipo: esqueçam a Arábia Saudita, vocês vão ter acesso às maiores reservas de petróleo do mundo aqui muito próximo de vocês. E efetivamente, né, do ponto de vista histórico, a descoberta do petróleo na Venezuela, que foi no final do século XIX, mas se consolidou ao longo do século XX, fez com que esses dois países desenvolvessem uma relação muito próxima. Em que sentido? O petróleo venezuelano ele é muito denso, ele é cru, ele é pesado, ele tem essa característica mais técnica, que exige um processo de refino, um processo petroquímico mais elaborado do que outros tipos de petróleo encontrados até mesmo na América Latina. Então, isso fez com que, ao longo do tempo, principalmente nesse primeira metade do século XX, boa parte da indústria petroquímica norte-americana se especializasse em refinar o petróleo venezuelano. E a própria Venezuela não desenvolveu a sua indústria própria de forma mais autônoma e sustentável. Então, se colocou uma relação de dependência, né, entre esses dois atores. E, de certa forma, o que a Maria Corina estava colocando era um retorno, né, a essa situação de maior dependência, porque nos últimos anos, até para driblar as sanções e todas as restrições externas, né, colocadas pelos Estados Unidos, Nicolás Maduro buscou outros parceiros para auxiliar nesse refino do petróleo venezuelano, como, por exemplo, o Irã. Né? O Irã, até o dia de ontem, era uma das pautas principais do jornalismo internacional, porque também estava ameaçado de uma intervenção por parte de Donald Trump. Para a gente ver como esses pontos geopolíticos todos se conectam entre si quando se trata especificamente do petróleo. Né? Então, eu diria que esse é um ponto que a gente deve considerar também o fato de que agora, né, com essa mudança política, muito possivelmente, né, as companhias norte-americanas vão ter muito mais liberdade para voltar a operar em um território que, vale dizer, até antes da Revolução Bolivariana, eles estavam muito presentes, né? Basicamente, só existiam empresas norte-americanas operando, embora houvesse a estatal, mas é uma presença muito grande do capital privado dos Estados Unidos. E eu acredito, inclusive, que esse foi um dos pontos que foi discutido entre Maduro e Trump nas suas conversas, né? Uma maior presença do capital privado norte-americano em território venezuelano. O Maduro tinha dado mostras de que poderia realmente ceder nessa seara para conseguir se manter no poder. Aparentemente o que ele ofereceu não foi suficiente, né, já que ele foi capturado, e agora realmente a dúvida que fica é a relação dos militares, porque esse é um setor que controla justamente a extração do petróleo na Venezuela. E aí a minha dúvida nesse momento não é só com a questão do interesse material, quer dizer, os militares poderiam eventualmente negociar com os Estados Unidos para manterem esse status de uma classe privilegiada na Venezuela, independente da mudança política, ou seja, eles continuariam controlando de alguma maneira ou tendo acesso a esses recursos de forma privilegiada. Por outro lado, o que me parece que talvez seja o ponto mais difícil de haver uma conciliação é o fato de que desde o início do processo do chavismo, então a gente está falando desde 1999, a doutrina militar venezuelana foi toda reformulada e repensada, não só para essa ideia de que era preciso defender a soberania do território venezuelano e os seus recursos altamente estratégicos, mas principalmente defender
dos interesses norte-americanos. Então, eu estou falando de militares que estão sendo doutrinados, né, há mais de 2 décadas, de que o verdadeiro inimigo são os Estados Unidos. Então, é aqui que reside realmente o ponto nebuloso, né? Qual vai ser realmente a entrada ou a possibilidade de negociação junto aos militares, porque essas figuras políticas todas aparentemente estão saindo do país, mas quem efetivamente detém o poder concreto na Venezuela são os militares. Então, acho que esse é o ponto que vai determinar para onde a Venezuela vai caminhar, né? Os militares, por exemplo, têm muita resistência ao nome da Maria Corina, porque eles entendem que a Maria Corina representa um projeto que é diametralmente oposto àquilo que eles entendem como sendo a defesa do interesse nacional. Então, seria muito difícil, no longo prazo, haver uma conciliação entre essas partes, a não ser que, efetivamente, parte desses militares, por conta de todo o desgaste que aconteceu nos últimos anos, tenham abandonado essas ideias e essas doutrinas e se aferrem muito mais a questões mais pragmáticas, por assim dizer, nesse momento, de sobrevivência política, mas também de permanecerem muito próximos desse setor que é tão estratégico.